Amém? Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Nossa igreja está focada em discipulado. Estamos falando muito sobre discípulo, fazer discípulos. Se a gente, como discípulo de Jesus, não fizer os discípulos, alguma coisa realmente está errada com a gente. Se nós não produzirmos outros discípulos, alguma coisa está errado com a gente. Eu hoje quero falar de novo sobre o discipulado, sobre o discípulo e sobre o discipulado. Desde aquela época de Jesus, tinham pessoas buscando ser e queriam ser discípulos de Jesus. Desde aquela época eles queriam ser discípulos, alguns queriam ser discípulos. É bem sabido de nós que Jesus teve 12 discípulos, 12 que ele pôde contar. E é interessante que teve, durante o ministério de Jesus, tem alguns relatos que diz o seguinte, que tinha uma multidão seguindo Jesus, não é? Mas discípulos ele só tinha 12, no final, nem os 12. Uns espirraram, depois voltaram, aí reconciliaram e ficaram ali, mas no final ficaram ali uns 2 ou 3 ali. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto lá de Lucas. Você pode abrir aí Lucas 57. Lucas 57. E eu quero falar alguns tipos de discípulos que queriam seguir a Jesus. E aí você se coloque no lugar dessas pessoas que eu estarei falando. E veja se você é um deles, se você tem essas características deles. Eu estava vendo aqui nosso dirigente falando, o irmão William, e eu achei muito interessante a questão da mãe dele, né? E se todas as vezes que fala em dinheiro em igreja, o pastor paga o pato. Toda vez que fala em dinheiro na igreja, o pastor paga o pato. Mas na igreja batista é diferente. Os membros, hoje mesmo nós tivemos um culto administrativo, onde nós apresentamos todas as finanças para a igreja. E apresentamos, né, de uma maneira bem clara, para que todos possam saber onde o dinheiro foi investido. E nós temos tesoureiro, temos comissão de finanças, né? E temos uma organização muito bem feita, para que o nome de Jesus não seja manchado por causa de dinheiro. É interessante, porque afinal de contas nós somos discípulos de Jesus, nós temos que agir como Jesus agiu, né? Vamos ao texto, eu vou ler numa tradução, deixa eu ver aqui o nome, Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler na linguagem de hoje, para que fique mais claro para as pessoas que estão aqui e aquelas que estão nos assistindo, né? Essa linguagem é mais fácil de ser entendido. Lucas 9, 57 a 62. O texto, deixa só um pouquinho, todo mundo certo? O texto diz assim: quando Jesus e os seus discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir-te, ou a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Esse era do bom, né? Vou seguir você, Jesus, para qualquer lugar que você for. Então, olha o que Jesus fala: as raposas têm as suas covas, e os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus fala assim:
deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem, no versículo 61, disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Amém? Não serve para o reino de Deus. Esse texto ele é muito interessante, né? Que nos mostra que seguir a Jesus não é só um privilégio, mas também é um compromisso sério, né? Aqui nós tivemos 3 candidatos a discipulado, a ser discípulo de Jesus. 3 candidatos, né? E esses 3 candidatos, cada um deles tiveram uma atitude diferente. E Jesus usa essas respostas para ensinar que o discipulado exige prioridade absoluta, e absoluta renúncia e foco também. Vamos ao primeiro candidato. Vamos ver como é que são esses candidatos a fundo. Vamos seguir o texto e aí nós iremos ver como são esses candidatos. Olha só. O primeiro aí, na realidade, ele era um escriba, né? Se você olhar lá em Mateus 8, 18, você vai ver a profissão dele. Ele era um escriba. E ele fala: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Gente, é um negócio legal. Parece que esse discípulo estava pronto para seguir Jesus mesmo. Era um discípulo assim, acima de qualquer suspeita. Já pensou? Um discípulo chega para Jesus: Jesus, olha, o negócio é o seguinte, eu vou seguir você, onde você quiser. Onde você quiser. Do jeito que você quiser. Parecia ser algo assim, inusitado. Falou: esse é do bom. Se fosse na minha avaliação, e talvez na sua, você ia falar: ó, esse daí já está aprovado, né? Ó, vou seguir Jesus onde você quiser. Mas Jesus mostra para ele que o reino de Deus, ser discípulo de Jesus, vai além do que ele está pensando. Ele só vê a fachada. Ele parece até assim a equipe de louvor da igreja, né? Todo mundo quer cantar na equipe, mas ninguém quer ensaiar. Já notaram isso? Né? Ah, eu quero cantar na equipe. Opa, você quer cantar na equipe? Então venha ensaiar. Mas que hora que eu ensaio? É tal. Ah, mas eu não posso. Parece muito com isso aqui, né? Com esse discípulo. Então esse discípulo, esse candidato a discípulo de Jesus, ele tem uma resposta de Jesus, e Jesus fala logo para ele: olha, aqui não tem fama, aqui não tem nem lugar para eu morar. Aqui não tem lugar, não tem nada. E aí aquele homem, é interessante que ele some de cena. Se você olhar no texto, você não ouve mais falar nele. Ele some. Ele some só com essa resposta, ele some. Então há pessoas que começam bem, mas não permanecem, porque calculam mal a coisa, calcularam mal o discipulado, o andar com Jesus. Então Jesus mostra que o discipulado envolve renúncia e desconforto. Quando Jesus fala: olha, as raposas têm colher, mas eu não tenho nem lugar para dormir, não tem casa, não tem nada. Então Jesus fala para ele: ó, você tem que renunciar, você tem que deixar o conforto. E nós queremos o quê? Segurança. Se você notar, você sempre vai querer segurança nas coisas que você está fazendo. E Jesus chama e mostra para esse discípulo, não só chama ele, mas mostra para ele que o lugar que ele está querendo andar é um lugar desconfortável, que não tem segurança. Mas Jesus já tinha alertado anteriormente. Quem ouviu as mensagens, aqueles homens daquela época que tinham ouvido a mensagem anterior, vai notar que Jesus falou: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Lá no versículo 23 você vai ver isso aí.
Então Jesus nunca prometeu moleza. Jesus nunca prometeu as coisas para que você pudesse ficar encantado, como se fosse algo inusitado. Não, Jesus não prometeu isso. Jesus falou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O discípulo não busca conforto, mas busca compromisso. É isso que o discípulo busca, é compromisso. E é isso que nós estamos hoje falando para o povo, estamos pregando para o povo. Você precisa ter compromisso com Jesus. E é interessante, quando a gente fala ter compromisso com Jesus, as pessoas falam: olha, eu tenho compromisso com Jesus, mas não tenho com a igreja. Olha, alguma coisa está errada. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Como que você vai falar um negócio desse? Eu tenho com Deus, mas não tenho com a noiva. Não, é ter com a noiva, ter compromisso com a causa. Não só financeiro, igual nós falamos no começo do culto. Mas ter compromisso nos horários, ter compromisso em tudo que for fazer nos ministérios que você assume. Isso sim é ter compromisso. Inclusive, a própria palavra vai nos falar que maldito aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Maldito aquele que trabalhar na casa do Senhor ou fizer as coisas para Deus relaxadamente. Ele não te chamou para que você fosse um discípulo relaxado, mas um discípulo com compromisso. Com compromisso. Não vou fazer isso não, porque é para o pastor, eu não vou com a cara dele. Olha, eu lamento, mas lamento muito, porque você está atirando na pessoa errada. Porque a obra não é pastoral, a obra é de Jesus, simplesmente. Bom, esse rapaz que procura Jesus, que fala para ele todas essas coisas, que vai seguir onde quer que ele for. Eu quero olhar para ele e dizer, e se eu chegasse para ele, eu ia falar: olha, você está simplesmente sendo movido pela emoção. E o reino de Deus não é emoção só. Porque o reino de Deus envolve sacrifícios. O reino de Deus vale mais do que a estabilidade pessoal. Vale muito mais. Vira a página desse discípulo, desse primeiro discípulo. Vamos para o segundo, vamos analisar o segundo. Lá no versículo 57 em diante, olha só. Jesus chama, aí já é diferente. Jesus está chamando, olha só. Jesus está chamando. Segue-me. Ele dá uma ordem. Ele chega para aquele discípulo, aquele homem. Ele chega para o homem e fala: segue-me, venha cá. Se fosse o nordestino era: venha cá, né? Me segue. Olha o que o homem responde: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Parece um negócio até legal, né? Ou seja, o primeiro problema era ele mesmo. Deixa primeiro eu enterrar meu pai. O pedido, né, irmão, até parece legítimo, né? Mas revela prioridades invertidas. A Bíblia vai nos falar que nós devemos buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aquele homem falou assim: primeiro eu. Deixe primeiro eu resolver os meus problemas domésticos. Deixe primeiro eu tomar conta da minha família. Deixe primeiro eu resolver os meus problemas. Ele queria seguir Jesus, mas mais tarde, depois de resolver os problemas dele. Aí Jesus dá logo uma machadada, né? Dá logo uma cortada nele e diz: olha, deixe os mortos
enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus exige urgência. Por isso que nós temos feito nessa igreja, a EBD tem batido forte sobre discipulado, como discipular, a maneira que deve discipular, mostra o que é discipulado. Aí você depois tem um curso de discipulado, de evangelismo e discipulado. As mensagens têm sido voltadas para o discipulado. Por que, queridos, que o pastor Gerson resolveu fazer isso tudo? Porque o reino de Deus tem urgência. Jesus está voltando, irmãos. E a igreja precisa acordar e precisa ganhar vidas. Nós não podemos ficar apáticos quanto à ordem de Jesus. Nós não podemos. Nós não podemos ficar apáticos. E Jesus vai falar para você, olha, deixe os mortos enterrar os mortos, deixe seus problemas e siga-me. É isso que ele vai falar. O reino de Deus exige urgência. Em 2 Coríntios 6, 2, não precisa abrir, mas eu vou citar. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo vai nos falar assim, eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. É hoje. As pessoas estão indo para o inferno hoje. Não é amanhã, é hoje. E nós, como igreja, precisamos acordar para ministrar, para falar de Jesus hoje. Que é o ano aceitável, o dia da salvação é agora. Quantos estão dizendo, irmãos, quando eu resolver a minha vida, eu sirvo a Deus? Tem muita gente falando isso aí fora. Pastor, eu não quero, eu já ouvi, irmãos. Pastor, eu não quero ser crente. Sabe por quê, pastor? Deixa eu resolver minha vida. Deixa eu tomar conta da minha família. Pastor, o que vão pensar a minha família? O que vai pensar o meu marido, minha esposa, meus filhos, se eu for discípulo de Jesus, se eu seguir a Jesus? Pois, queridos, o tempo é agora. Você precisa resolver a sua vida com Deus. Adiar a obediência é, na prática, desobedecer. Simplesmente. Simplesmente. Adiar a obediência é, na prática, desobedecer a Deus. Desobedecer a ordem de Jesus, quando fala que é para você ir. E quando ele fala, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama você hoje. Ele não chama outro dia, chama hoje. Aqueles, e agora falo para a igreja, aqueles que têm vida espiritual precisam ter prioridades espirituais. Você, querido irmão, que já é crente, você precisa ter prioridades espirituais. Nós vivemos um século em que as pessoas não dividem, não falam de Jesus, não dividem a sua fé, ou seja, não mostram a sua fé, não mostram como é bom ser crente em Jesus Cristo. Nós vivemos num lugar onde ninguém fala de Jesus, quase ninguém fala para o outro. Quase ninguém quer discipular as pessoas, porque leva tempo. Porque leva tempo. Porque tem que investir nas vidas. Porque nós devemos fazer como Jesus quer, vida na vida. Quando eu discipulo alguém, quando eu tiro um tempo para discipular, eu não estou fazendo um favor para a igreja, e muito menos para o pastor. Eu estou cumprindo uma ordem de Jesus direta, que é para ensinar as pessoas. Ele não fala que é só para ganhar para Jesus, mas é para ensinar as pessoas. E infelizmente, muitos crentes do século 21 querem simplesmente ser religiosos evangélicos. Simplesmente isto, religiosos, voltados para dentro.
A igreja voltada para dentro. Quantas e quantas igrejas estão voltadas para dentro? Será que foi assim que Jesus nos ensinou? O próprio nome da igreja. Igreja quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer sair para fora. E a igreja insiste em ficar para dentro. Isso é desobediência contra Deus. É desobediência. A igreja não foi criada para dentro, foi criada para fora. Para fora. As portas da igreja invadem o inferno. As portas do inferno não entram. Nós vamos invadir o inferno com a palavra de Deus. Ganhar vida, saquear o inferno. Tirar as pessoas que estão presas. Mas vamos ao terceiro discípulo. Olha o versículo 61. Esse último aí é muito interessante. Olha só. O terceiro homem diz: eu te seguirei. Opa, beleza. Ó, esse daí falou: eu vou te seguir. Mas, deixe-me despedir dos de casa. Ele estava com o coração dividido, isso é um perigo. Deixa eu ir lá despedir os de casa. Isso é coração dividido, isso é um perigo. Quando há um mais, há reservas. Ou seja, eu vou mais, para aí, não é bem assim. Mas quer dizer isso, não é bem assim. E Jesus fala para esse homem, olha aí, ninguém que lança mão do arado. Sabe o que é arado? No Piauí tem muito. Na Bahia também. Quando não tinha trator, irmãos, as pessoas usavam uma ferramenta, inclusive, de alguns, até de madeira. E ele mesmo levava, botava um burro para puxar o arado. E ele ia fazendo com a funda, né, com a finca assim, rasgando a terra. E Jesus fala: olha, aquele que está fazendo esse trabalho e fica olhando para trás, sabe o que vai acontecer? A cova, ou seja, vai ficar torta. Está toda torta. E a lavoura é interessante, ela tem que ser retinha, arrumadinha. É isso que Jesus está falando: olha, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar o teu passado. Você não pode olhar o que está acontecendo lá atrás. Crente não tem que olhar no retrovisor. Crente tem que olhar no para-brisa. No para-brisa é para frente. O problema é que muitas pessoas estão olhando para trás. Esse homem, ele estava olhando para trás. Queria ir lá, voltar na casa dele, queria despedir. Quem disse que ele, depois que ele fosse lá, todo mundo ia lá falar: não vai não, não é bem assim, não vai. E ele acaba não indo. Jesus falou: olha, negativo, aquele que bota a mão, aquele que fala que vai, não tem que olhar para trás. Não tem que olhar para trás. O discípulo precisa olhar para frente. O lavrador, daquele lavrador que olha para trás, vai fazer covas tortas. O discípulo que olha para trás vive preso na vida antiga. Lembra de Ló? A mulher de Ló foi olhar para trás, e não é para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Ela olhou para trás e deu ruim. E Paulo vai nos trazer à memória um texto muito interessante, lá em Filipenses 13, 14. Filipenses 13 e 14. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora. Filipenses 13, 14. Desculpe, Filipenses 3, 13, 14. Filipenses 3, 13, 14. Vai falar assim, olha: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para onde? Para trás?
prossigo para frente. É para frente que se anda. O discípulo de Jesus tem que esquecer as coisas que para trás ficaram, no seu pecado, a sua vida antiga, tudo aquilo que trouxe, que estava levando você para o inferno, tudo fica para trás, prossiga para o alvo que é Jesus. Então, queridos, não dá para seguir Jesus com o coração preso no passado. O discípulo vive em foco, ou seja, ele não vai perder o foco, vai olhar para frente, o propósito dele. E a renúncia tem que estar sempre na cabeça dele. Olha, eu tenho um propósito, eu vou renunciar ao passado e vou seguir para frente. É para frente. Então ele tem um foco. O discípulo não perde o foco. O chamado de Jesus não aceita dupla direção. Não aceita dupla direção. Ah, é para cá. Não. Para o alvo. É para frente. Esses foram os 3 discípulos. Os 3 que queriam ser discípulos, eram os candidatos. Agora vamos a um candidato que não está nesse texto, está lá em Mateus. Aí você pode ir, que eu quero concluir com esse discípulo. Que eu dei 3 exemplos de discípulo ruim. Discípulos que não foram, que fizeram vestibular e não passaram. Agora eu vou mostrar para vocês um discípulo que passou no vestibular. Vamos lá, Mateus 4,18. Vamos para cá. Olha só, eu vou ler o texto rapidinho, 4:18 a 20, só são 3 versículos. Diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de quê? Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus disse: vem comigo. Você lembra que Jesus falou aquele que não passou no vestibular, no discipulado? Jesus falou, segue-me, e ele arrumou um monte de desculpa. Olha a diferença de um discípulo verdadeiro, presta atenção. Ele simplesmente larga tudo. Porque Jesus fala, vem comigo e eu te ensinarei a vocês a pescar gente. Então, olha o versículo 20. Eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Olha a diferença, gente. Pedrão e o irmão dele houve o mesmo chamado que aqueles outros. Só que eles faz o seguinte, larga na hora e segue. Eles não falaram que ia enterrar alguém, eles não deram desculpa, eles não falaram nada, eles simplesmente seguiram. O mal das pessoas de hoje que querem arrumar desculpa para não seguir a Jesus. Pois Jesus fala, olha, vinde a mim, venha e segue-me. Faça igual Pedro, você que está me assistindo, você que está aqui na igreja, se você tem uma decisão para tomar, tome a decisão e siga Jesus e deixe as coisas para trás. Pedro seguiu a Jesus simplesmente. Jesus falou, vinde após mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus, quando chamou você, meu irmão que está aqui nos bancos, Jesus chamou você para ser pescador de homem, ele não chamou para outra coisa. Ele não chamou você para outra coisa. Eu lamento se você arrumou profissões dentro da igreja. Eu lamento se você arrumou coisas para fazer aí fora. Mas Jesus chamou você para ser pescador de homens. E faça igual Pedro. Deixe imediatamente as redes. Deixe tudo aquilo que está te embaraçando. É para deixar aquilo que está te atrapalhando de servir a Deus. O que tem atrapalhado você? Pois é, verifique dentro de você. É interessante que Pedro não colocou nenhuma condição para Jesus, nenhuma. Ele não disse, Senhor, deixa eu primeiro
Não, ele não falou isso. Ele simplesmente obedeceu. Olha, aquela maneira, aquela expressão que está escrita aí, deixando imediatamente, que está escrito nesse texto, mostra a prontidão de Pedro e seu irmão. Pedro largou, irmão, o sustento dele era pescador, ele largou a rede, largou a canoa, largou tudo para seguir a Jesus. O que você largou, me diga, para servir a Jesus? Às vezes nós não largamos nada, irmão, em questões financeiras, nós não largamos nada em questão de afetividade, nada. Pois Jesus te chama hoje para largar tudo e fazer igual Pedro, obedecê-lo fielmente, imediatamente. Pedro não olhou para trás de jeito nenhum. Ele não olhou para trás, muito pelo contrário. Ele seguiu. Olha quantas memórias Pedro tinha do passado, né? E ele deixou tudo. Já pensou quantas pescarias, quantos barcos cheios de peixe ele já devia ter pego? Ele não quis nem saber. Ele falou: eu vou seguir a Jesus. Qual é o barco que você tem? O que você tem para deixar? Você precisa deixar aquilo que está impedindo de seguir Jesus. E é interessante que Pedro aceitou sem saber o futuro também. Pedro enfrentou perseguições, prisão, abandono. Pedro enfrentou tudo, irmãos. Mas ele permaneceu fiel até o fim. O exemplo de Pedro, queridos irmãos, é muito interessante. Ele nos mostra que o discípulo não demora, não pode demorar, não pode protelar em obedecer a Jesus. O exemplo de Pedro nos traz hoje que nós não devemos olhar para trás. Pedro não olhou para trás. Pedro não perguntou para Jesus: vem cá, e aí, como é que é esse negócio aí? Não, ele simplesmente foi. Pedro confiou mais na palavra de Jesus do que qualquer outra coisa. E é interessante que ele não tinha nenhuma segurança humana, financeira, nada. Simplesmente seguiu. Certa vez alguém, os discípulos, aqueles que seguiam ali Jesus, aquela multidão começou a abandonar Jesus, e Jesus olha para Pedro e olha para aqueles discípulos e pergunta: e você, também não quer me deixar? Ele falou: como é que nós iremos deixar o Senhor? Porque só tu tens a palavra de vida eterna, como que eu vou deixar? Irmão, como que eu vou deixar Jesus? Jamais, jamais. E a palavra do Senhor nos diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por causa de mim, não é digno, e não é mesmo. Aquele que fica se importando com as opiniões do pai, da mãe, do esposo, para não aceitar Jesus, não é digno de Jesus. Não são palavras minhas, é do próprio Jesus. Chegando ao final, eu já quero concluir. Mostramos 3 discípulos que foram reprovados no vestibular e mostramos um que foi aprovado. Sofreu. É verdade, sofreu muito. Mas, irmão, ele está na glória. Simplesmente isso, está na glória. Ele viu os milagres de Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Pedro viu, Pedro sentiu. Ele negou, é verdade, mas ele chorou amargamente. Ele pediu perdão e seguiu viagem. Talvez você seja um discípulo de Jesus, pisou na bola e está afastado e fala: eu não vou voltar porque eu já estou perdido mesmo. Você não está perdido. Você foi achado por Jesus e precisa ser restaurado. Então confesse os seus pecados e siga o seu caminho. Siga o caminho que Jesus propôs no seu coração, que é o segui-lo fielmente.
Que tipo agora sim, agora vamos voltar aqui para a igreja. Voltar para você que está nos assistindo. Que tipo de discípulo você é? O impulsivo? Daquele discípulo impulsivo que não deu? O indeciso? Vou, mas não vou? E o dividido? Ah, não sei. Eu vou, mas eu vou ficar prestando atenção na minha casa, tenho que voltar lá. Que tipo de discípulo você é? Ou discípulo verdadeiro como Pedro? Você é igual Pedro? Jesus falou: vem Pedro, segue-me. E ele foi. E ele sofreu, e ele foi. E ele falou: oh, Senhor, eu não vou largar o Senhor não, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna e eu não vou largar não. Que isto aconteça na sua vida, que você hoje tome uma decisão ao lado de Jesus, escolha ser igual Pedro, um discípulo igual Pedro, um discípulo que ouve a voz de Jesus. É interessante que nas igrejas hoje em dia nós temos muitas pessoas desviadas dentro da própria igreja, discípulos que perderam a visão, estão desviados dentro da igreja, é incrível, né? Estão realmente apartados de Jesus, estão entristecendo o Espírito de Deus. Mas nessa noite eu te chamo, você que está aí nos assistindo e você que está sentado nesses bancos, que reflita sobre isso. Será que eu estou desviado dentro da igreja? Ou será que eu sou um discípulo que realmente segue a Jesus? Que independe, eu estou presente, independe das coisas que aconteçam comigo, eu sou de Jesus. Haja o que houver, eu estou aos pés de Jesus. Ou você é um religioso batista? Eu vou falar porque eu estou na igreja batista, eu sou batista. Será que você é um crente batista desviado também? Porque vi a igreja cantar, parece bonito, mas não quer dizer que nós somos crentes não, sabia disso? O crente, ele dá fruto digno de arrependimento. O discípulo verdadeiro, ele produz vida. Ele não produz desculpas. Irmão, nossa igreja, nós tínhamos o ano passado 8 pequenos grupos multiplicadores, 8. E aí, sabe quando é que eu notei que a coisa estava errada? Quando eu descobri que os pequenos grupos da nossa igreja viraram grupos de comunhão. Aí eu vi que estava errado, eu acabei com tudo. Deixei 2 que eu vi que estavam seguindo o modelo bíblico, eu falei, esses aí pode deixar. Mas os outros viraram simplesmente grupo de comunhão. Ah, mas como é bom a gente estar junto aqui. Como é bom. Não, irmão. Pequeno grupo multiplicador foi feito para multiplicar. O nome já diz. Se não multiplica, está doente. Está doente. Discípulo foi feito para multiplicar. Que possamos nessa noite, queridos, ser igual Pedro. Que possamos refletir e falar, Senhor, me livre, eu não quero ser igual esses 3 aqui, de jeito nenhum. Senhor, eu quero ser um discípulo teu, igual Pedro, que foi chamado, e ele ouviu a voz do Senhor. Ele foi chamado, e sofreu pelo teu nome. Ele foi chamado e não deu desculpas. Que sejamos dessa forma, irmãos. Que possamos refletir nesse sermão hoje. Quando você chegar em casa, assista lá no YouTube. Veja de novo a mensagem. Porque às vezes você está aqui, mas você não está nem prestando atenção na mensagem. Sabia? Lembra que eu falei que tem crentes desviados na própria igreja? E tem crentes com os ouvidos tapados na hora da mensagem, que o diabo faz o papel dele direitinho. Rouba a palavra. Lembra da parábola? Rouba a palavra. Como é que se rouba a palavra na hora do culto? Ah, irmão, tem várias formas.
Não dá nem para falar para você, porque são várias. Mas rouba a palavra. E você sai do jeito que você entrou e ainda fala assim, sabe uma coisa, eu nem gostei da mensagem. Claro que você não gostou, você não ouviu, você não abriu a Bíblia, você não abriu o celular para olhar os textos, você não conferiu, você não foi um bereano que conferia. Cuidado para você não estar dentro da igreja e desviado dentro da própria igreja e achando que está certo. Irmão, eu estive agora, eu estou encerrando. Estive semana passada, a igreja nos enviou para participar do Congresso Multiplique, ali em Caldas Novas. Mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas buscando fazer a vontade de Jesus, buscando fazer o discipulado, adorando a Deus em espírito e em verdade. Ninguém foi para lá para ficar batendo papo. É incrível. Tem alguns? Tem? Claro que tem. Mas, irmão, estava lotado. Alguns de vocês assistiram, todos, né? Eu estava vendo com a irmã Meire assistiu todos. Irmão, é um avivamento no meio batista que está acontecendo. E nós não podemos ficar fora desse avivamento. Nós não podemos. Nós não podemos ficar apáticos, dormindo em nossos lindos bancos que nós temos. Nós não podemos ficar dormindo. Precisamos estar dentro desse avivamento. Que Deus aplique em nossos corações essa palavra de Lucas 9, de 57 a 62. Pegue essa mensagem, mande para outras pessoas. Use o seu celular para fazer isso. Ministre a palavra para as pessoas. Talvez você não tenha condições de discipular alguém pessoalmente, mas você pode discipular as pessoas na live, falar com ela. E é isso que a gente faz. Nós temos um pequeno grupo, irmãos, que a gente reúne 15 dias presencial, e também reunimos na live, ali na câmara, e está tudo bem, irmãos. Deus tem feito maravilha no nosso pequeno grupo multiplicador. E nós queremos multiplicar esse grupo, nós não queremos ficar assim. Quem teve o gosto de multiplicar o PGM, não quer ficar ele encruado, de jeito nenhum, né, Leila? Não quer. Quando o grupo não multiplica, a gente fica, como é que pode? Está doente. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? A equipe louvor estará no seu lugar. Nós estaremos cantando daqui a pouquinho. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Quero te pedir, Senhor, como pastor dessa igreja, que o Senhor desperte a igreja para evangelizar e para discipular. Senhor, se o Senhor levantar 5 pessoas nesta igreja, 5 que façam isso, final do ano nós estaremos com mais 10 membros, 10 pessoas convertidas, 10 discípulos de Jesus.